Fala, meus amigos do canal, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre a notícia que vem circulando bastante aí nas redes sociais, né, nos canais de notícias aí, nos portais, na própria televisão, na mídia, que a defesa de Bolsonaro praticamente desistiu de defendê-lo, ou seja, mesmo que meio que ele já está entregue aí, será mesmo que o Bolsonaro já se entregou, ele, os advogados dele, não teve os recursos dos embargos aí, né, tão falados aí nas redes sociais, e a gente vai estar mostrando a notícia é igual a essa. O prazo para que a defesa de Jair Bolsonaro apresente o segundo embargo de declaração se esgotou há pouco, às 23h59 desta segunda-feira. Os advogados do presidente preferiram não apresentar mais recursos e agora a pena pode ser executada a qualquer momento. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Desde o último sábado, Bolsonaro está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, depois de violar a tornozeleira eletrônica. Essa prisão não tem relação com o processo da trama golpista, mas com o inquérito que investiga a suposta coação cometida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro pedem para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, mas é possível que ele saia da sala de Estado, aqui da PF, e vá para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudim. Vocês viram a notícia mais ou menos basicamente igual a essa daí que vocês acabaram de ver. Mas aí eu trouxe a resposta aí de um advogado, né, graduado, um advogado muito top, que até tá num processo aí que bateu de frente com o Alexandre de Moraes aí nos tribunais, né, até desmentindo algumas acusações aí do Alexandre de Moraes. E ele trouxe aí a verdadeira resposta aí sobre o que aí os advogados fizeram. Será que eles fizeram errado, certo? Ele vai explicar aí pra gente agora. Essa matéria está circulando bastante. E se você olha friamente, você acha que os advogados do Bolsonaro, do Torres e do Ramagem jogaram a toalha. Ou até perderam prazo para recorrer. Mas não é nada disso. Eu vou explicar para vocês. Bolsonaro, Torres e Ramagem não apresentam novos recursos ao STF. Defesas dos réus tinham até 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, ontem, dia 24, para apresentar novos embargos de declaração. Prestem bem atenção nisso. Aí vem aqui, ó. As defesas de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres não apresentaram novos embargos de declaração contra a decisão da primeira turma, que condenou os 3 réus e mais 5 aliados por tentativa de golpe de Estado. O prazo para apresentação de segundos embargos, leia isso, ó, de segundos embargos, se encerrou no final da segunda-feira. Agora o ministro Alexandre de Moraes pode declarar o trânsito em julgado do processo em relação aos 3 réus. Meu Deus, você lê isso daqui e você fala, que caca os advogados fizeram? Perderam prazo, não recorreram, jogaram a toalha. Não, preste atenção, preste bem atenção nisso. Os advogados agiram certinho. Decisão acertada das defesas. E eu explico. Veio a sentença penal condenatória, por exemplo, condenou o presidente Bolsonaro a 27 anos. Cabe um recurso que se chama embargos de declaração, no prazo de 5 dias. A defesa do Bolsonaro, do Torres e do Ramagem fizeram esses embargos de declaração. Perfeito? Esse embargo de declaração por omissão, contradição, obscuridade na decisão, né? Esses embargos de declaração foram julgados pela primeira turma, tá? O que acontece? Julgando esses embargos de declaração, começa a correr o prazo para outros recursos. Por quê? O embargo de declaração ele suspende o prazo de outros recursos. É isso que diz o regimento interno, tá? Então vem a sentença condenatória, né? Vem um acórdão, abre prazo para os embargos. Feitos os embargos de declaração, suspende o prazo para outros recursos. Julgou o embargo de declaração, começa a correr o prazo para outros recursos. Por exemplo, embargos infringentes, que eu falo muito aqui nas minhas redes, que é naquele caso que você tem divergência. Então você teve 4 votos para condenar e teve o do Fux absolvendo, né? Então cabe embargos infringentes, que no prazo de 15 dias, né? Abre prazo também de 15 dias para embargos de divergência, que eu nunca expliquei aqui, tá? É um pouco complexo, eu explico outra hora. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: abre então prazo para recursos. O que aconteceu aqui? A primeira turma julgou esses embargos de declaração.
tá? Ou seja, agora começou a correr 15 dias úteis, prazo para outros recursos, embargos infringentes, embargo de declaração, tá? O que essa matéria está falando? Está falando que as defesas não fizeram os embargos dos embargos. Ou seja, teve o julgamento dos embargos de declaração, poderiam fazer novo embargos de declaração desse embargos que foi julgado. Então seria o famoso embargos de declaração dos embargos de declaração. Entendeu? Ó, veio a sentença que condenou a 27 anos, fez o embargo de declaração, julgou o embargo de declaração. Isso já aconteceu. O que a matéria está falando? Ó, eles não quiseram fazer novo embargo de declaração. Pois é óbvio. Para que fazer novo embargo de declaração? E o mais perigoso aqui. Antigamente, vocês ouviam isso, tá? Antes de 2024 em especial. Embargos dos embargos dos embargos. Lembram disso? Embargo de declaração dos embargos de declaração dos embargos de declaração. O processo nunca acabava. O que o STF decidiu então? Contra os embargos de declaração, se fizer novo embargos, tá? Então se fizer embargo de declaração contra embargo de declaração que foi julgado, se o tribunal não admitir esse novo embargo de declaração, porque ele é procrastinatório, por exemplo, ou seja, você só quer enrolar, já transita em julgado. Imagina só, já transita em julgado. Ou seja, você perde o direito dos outros recursos, por exemplo, porque terá passado o prazo dos outros recursos. Então, as defesas fizeram certo. Porque se as defesas fizessem novo embargo de declaração contra essa decisão que julgou o embargo de declaração, inadmitindo, por exemplo, o relator, o Alexandre de Moraes, fala, não cabe embargo de declaração aqui, porque tá fazendo esse embargo de declaração contra embargo de declaração só para enrolar, só para procrastinar. Pum, transita em julgado. O que é transitar em julgado? Acabam os recursos, acaba o processo por definitivo e inicia o cumprimento da pena. Imaginem só, aí perde a possibilidade de embargos infringentes, de embargos de divergência. Imaginem só isso. Então, essa matéria, você olha e fala, nossa, que defesa desidiosa. Não apresentaram prazo, não apresentaram embargos, ó, passou o prazo para embargos. Fizeram certinho, porque se fizessem novo embargo de declaração contra a decisão que acabou de julgar embargo de declaração, ia transitar em julgado e os acusados já iam iniciar a fase de execução para cumprimento de pena. Então fizeram certinho. Julgou embargo de declaração? Perfeito. Agora tem 15 dias para apresentar embargos infringentes e embargos de divergência, tá? Então essa matéria que está circulando bastante e até pessoas criticando os advogados, não caia nessa. Decisão acertada dos advogados. Os advogados aí de Bolsonaro agiram corretamente. Antes de eu comentar mais, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilha pra geral, pra gente estar apoiando aí os canais, os veículos de informações dos conservadores de direita, tá? Que a gente tem que se unir, porque os de esquerda aí sempre estão compartilhando aí notícias deles, e os de direita ficam ineptos, né? Ficam sem reagir, sem compartilhar. Tem que mostrar as informações pra todo mundo, pra desvendar sempre, cada vez mais, a mentira aí da esquerda, tá? Então sempre compartilha, se inscreva, curta, comente, deixa aí nos comentários sua opinião sobre o vídeo. Então ele meio que desvendou aí, né, essa farsa que os advogados agiram corretamente, porque se tivesse feito isso aí, o Bolsonaro não teria mais nenhum recurso, não poderia usar nenhum recurso. E com eles deixando passar do prazo, eles vão ter sim mais 1 ou 2 recursos para poder estar aí defendendo o Bolsonaro e quem sabe livrando ele dessa prisão. Lembrando que a maior força que eu acho que o Bolsonaro tem aí, mesmo porque quem tá julgando é o Moraes, né, cara? Então é muito difícil. Então acho que a maior chance que o Bolsonaro tem aí de poder estar saindo dessa realmente é a anistia lá do Senado, que deve ser pautada nos próximos dias.